tema Jesus e o Natal. Que Jesus envolva nosso irmão e a nós todos na sua paz. Viva Jesus! Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Allan Kardec, o extraordinário codificador do Espiritismo, na questão 625 da obra básica, o Livro dos Espíritos, interroga aos espíritos angélicos que coordenavam o progresso moral e intelectual da Terra e estava naquele momento assessorando o grande educador francês para transmitir a mensagem da terceira revelação. A pergunta, no item 625, está apresentada na seguinte proposta: qual é o tipo ou ser mais perfeito que a divindade ofereceu à humanidade para ser seu guia ou seu modelo? E as vozes imortais respondem de uma forma sintética: Jesus. Algumas traduções observe Jesus, outras vede Jesus. E há uma nota de rodapé onde Allan Kardec faz algumas considerações dizendo que Jesus pode ser considerado o máximo que a humanidade pode aspirar, porque a sua doutrina e a característica que configurava o seu comportamento era naturalmente aquela em que ele revelava o reflexo mais perfeito da lei universal. Se, diz Allan Kardec, ipsi literis, outros missionários se equivocaram, erraram na apresentação das suas doutrinas, misturando elementos espirituais com sentimentos puramente humanos e apaixonados, com Jesus foi diferente. Porque por ser ele um espírito puro, um espírito sumamente perfeito, ao vir ter conosco, a sua grandeza espiritual era de tal monta que a matéria não exercia sobre ele nenhuma influência. E por isso, a sua mensagem é o reflexo perfeito das leis morais, das leis cósmicas, que são código de ética do universo. Graças a isso, e a essas considerações que os bons espíritos confirmam, Allan Kardec mais tarde vai desdobrar essas explicações em uma outra obra, a qual ele deu o nome de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele não apenas levantava os textos do Evangelho para estudá-los, tentar interpretá-los, principalmente aqueles textos que foram debatidos ao longo dos tempos, controvertidos pela religião e pela teologia, para que as vozes imortais, as vozes espirituais pudessem agora voltar, explicar, orientar, iluminar aquelas explicações dentro de um contexto agora puramente atual. Jesus, na opinião do mundo espiritual, é o guia e modelo da humanidade. É o máximo. Se todos os missionários que vieram trouxeram as construções do pensamento humano, desde os grandes filósofos do passado
até os grandes rishis e avatars do futuro, Jesus é o vértice da pirâmide, porque permanece como sendo o alfa, o ômega, o zênite, o nadir das aspirações que a humanidade na Terra pode alcançar. Os biblioeconomistas ou biblioteconomistas, especialistas na prática e métodos das biografias, dos livros, afirmam que Jesus é o homem mais biografado, é a personalidade mais biografada da história da civilização. O segundo colocado, Napoleão Bonaparte, possui menos que a metade das obras sobre Jesus, cerca de 250 mil biografias, mas a respeito de Jesus há mais de 500 mil, segundo esses especialistas. O que é curioso para eles, porque a maioria das personalidades, se não todas, as personalidades que são comentadas historicamente, que são biografadas, que são muito lidas, todas elas são porque têm uma vida histórica marcada por datas, por fatos, por eventos muito claros que foram registrados e que foram anotados historicamente. Mas sobre Jesus, há quase que uma total incerteza, quase que uma total dúvida paira sobre a vida desse homem. Quase que não há certeza histórica sobre nada, do ponto de vista da história tradicional. Há várias dúvidas, vários questionamentos. As datas parecem não bater historicamente de acordo com as tradições. O local especificamente onde ele nasceu, os locais por onde ele passou, há várias dúvidas, há várias teorias e quase nenhuma resposta afirmativa ou nenhuma conclusão. A maioria, repetimos, das personalidades históricas são biografadas pela clareza da sua vida. Jesus não apresenta uma clareza na sua vida. É uma personalidade tão fascinante, tão intrigante, que há uma série de interrogações sobre a sua vida, os seus passos, os seus fastos, passam com muitas dúvidas e poucas respostas e afirmações. A grande verdade é que ele é a personalidade mais intrigante da história, a ponto de Hannah Wolff, a notável psicanalista discípula de Freud na Alemanha, depois de fazer uma peregrinação pela Índia e procurar, de alguma forma, aprender a sabedoria oriental das religiões, das filosofias do Oriente, ao voltar para a Alemanha, passando por Viena, ela faz uma releitura da sua formação de psicanalista para dizer, dentre as personalidades históricas da humanidade, Jesus tem o seu lugar de destaque. Não encontrei nenhuma personalidade cultural da filosofia que tivesse um impacto com as suas ideias, que tivesse uma ressonância com as suas ideias, como Jesus teve na sua época e nas épocas futuras da humanidade. A sua mensagem parece sintetizar a grandeza da sua personalidade, que transcende a própria mensagem, porque ele parece ter feito muito mais do que disse, e os seus ditos muitas vezes foram o silêncio, que falaram mais do que as palavras que gritavam à sua volta. Jesus, vai dizer Hannah Wolff, parece ser a síntese psicológica que a humanidade um dia pode alcançar. Nem as teorias, ainda segundo ela, nem as teorias do complexo de Édipo e de Electra, da psicanálise freudiana, nem os arquétipos, o inconsciente coletivo da psicologia junguiana conseguem abarcar a personalidade de Jesus, que não consegue ser explicada pelas teorias da ciência psicológica. Ela vai dizer de maneira brilhante, refere-se ao próprio Freud, que em determinado momento da sua vida chegou a fazer uma análise de Moisés, e quando tentou examinar a psicologia de Francisco de Assis, teve muita dificuldade de enquadrá-lo na teoria da psicanálise. E mais tarde, naturalmente, que sobre Jesus há um silêncio difícil de explicar,
Freud, pela impossibilidade de compreendê-lo, estabeleceram que Jesus foi o grande castrador da humanidade. Porque a sua proposta de disciplina, de austeridade e de saúde moral levou a esses estudiosos que não conseguiram entender a sua proposta a uma ideia de negação da vida, de rejeição da condição da criatura humana, principalmente na teoria da libido, da psicanálise, que apregoava a necessidade do indivíduo dar expansão a todas as manifestações instintivas da libido humana. Viam em Jesus um grande castrador, um grande coarquitador da felicidade do ser humano. Porque a felicidade, desse ponto de vista, era exclusivamente materialista. É, portanto, uma visão tacanha de Jesus. Mas Hannah Wolff vai dizer, na psicologia, nós temos uma expressão chamada epicentro. O epicentro é um conceito segundo o qual caracteriza, através de uma expressão, aquilo que predomina no funcionamento psicológico do indivíduo. Em outras palavras, aquilo que marca a pessoa, aquilo que diz respeito à sua personalidade. Porque o termo personalidade, para a ciência psicológica, é o conjunto de fatores que predominam no funcionamento mental do ser humano. E ela vai dizer, se nós procurarmos definir as criaturas, teremos sempre um epicentro, uma predominância daquela área de comportamento, daquela área de aptidão, daquela área de ação moral e social. Sobre Jesus, é muito difícil estabelecer um epicentro. É muito difícil conceituá-lo através dessa análise psicológica. Qual seria o epicentro de Gandhi? A não violência. Qual seria o epicentro de Madre Teresa de Calcutá? A ação social junto dos pobres mais pobres, de todos os pobres, como dizia ela. Qual seria o epicentro de Sócrates? Talvez o filosofar, para conseguir desenvolver moralmente a juventude que ele conduzia. Ou então o epicentro de Platão, a educação moral no Jardim de Academos. Qual seria o epicentro de Buda? O equilíbrio do meio, a interiorização através da qual o indivíduo conseguia alcançar a paz do Nirvana. Qual seria, por exemplo, o epicentro de Krishna? O revolucionário da consciência, através da luta pelos vícios, dos vícios. Qual seria o epicentro de Confúcio? A família e a sua mensagem espiritual direcionada para a família. O epicentro de Lao Tse, o respeito às leis da sociedade. Qual seria o epicentro de, por exemplo, o indivíduo, a semelhança de um santo como Teresa d'Ávila, a iluminação através do estado alterado de consciência, através dos transes místicos que ela era capaz. Mas sobre Jesus, se nós tentarmos defini-lo, seria muito difícil expressar ou exprimir um epicentro apenas. Quem era Jesus? Era o mestre que orientava as pessoas e que confundia os mestres mais grandiosos do rabinato do Sinédrio, o rabinato judeu? Ou então seria o amoroso homem que gostava de crianças e que conduzia as criancinhas da Palestina, que se sensibilizava diante da ingenuidade infantil? Ou seria aquele que contribuía com a ação social na multiplicação dos pães e dos peixes? Ou seria um indivíduo que buscava a interiorização de si mesmo e dos indivíduos? O reino de Deus está dentro de vós. Ou então seria um indivíduo que apregoava a ação social, a parábola do bom samaritano, o modelo de serviço social para a humanidade, em um poema bastante profundo. Quem seria Jesus? O mestre, o orientador, o guia espiritual, o indivíduo que fomentava a pacificação na terra, um sociólogo, um educador, um terapeuta que penetrava na intimidade do indivíduo? Teríamos muita dificuldade de definir Jesus apenas com uma expressão, porque ele parece ser a síntese daquilo que Carl Gustav Jung vai dizer mais tarde na obra Aion, o simbolismo do self, ou simbolismo do si mesmo, quando ele tenta definir esse conceito do self, o ser profundo que somos, a totalidade da nossa psique, da nossa psique, aquilo que há de mais profundo na criatura,
em germe para desenvolver, ele vai dizer, independentemente de Jesus ter existido na história ou não, a sua personalidade e a sua mensagem representam um modelo essencial do self, do ser psicologicamente maduro, do ser integral, do ser integrado com a sua personalidade. Jesus, portanto, é esse ser fascinante, que chama a atenção, que sensibiliza a criatura. O psiquiatra brasileiro Augusto Cury, até hoje declarando-se ateu, vai dizer de uma forma emocionada que, não obstante ele não ser religioso, Jesus tem uma mensagem cuja inteligência está acima dos padrões da humanidade. Se está acima dos padrões da humanidade do nosso tempo, diz Cury, estava muito acima da humanidade dos padrões da sua época. Uma mentalidade agrária, primária, primitiva, preconceituosa. O povo hebreu, embora já 3.000 anos de cultura na época, era um povo primário. Culturalmente falando, era cheio de preconceitos, de intolerância, com uma visão mitológica da vida, anticientífico. No entanto, a mensagem de Jesus, vai dizer Cury, revela uma sabedoria de alguém especial. Não foi alguém, diz ele, que foi criado historicamente, porque no passado alguns teóricos chegaram a levantar suspeita que Jesus não foi uma pessoa real, mas foi alguém que foi criado pela comunidade hebraica, uma espécie de arquétipo do mito do herói, um símbolo do Messias, do herói, do Salvador, que está presente nas fábulas, nos contos, nas tradições, no folclore de todas as épocas. Cury vai dizer, não é possível que alguém haja criado uma mensagem tão profunda. E se esse alguém criou isso, esse alguém deve ter uma estatura espiritual especial. Então deve ser do nível da própria mensagem. Não, Jesus não foi criado, porque a sua mensagem revela, como ele mesmo disse, reconhece-se a árvore pelos frutos. A sua mensagem revela a grandeza daquele que elaborou, que o criou, que o concebeu, utilizando elementos simples da natureza, elementos conhecidos da época, os peixes, a rede de pescar, talentos, que era uma moeda corrente na época, ou então utilizava-se do azeite, da lamparina, do alqueire, e assim por diante, para transmitir ensinamentos para a humanidade do futuro. Jesus, portanto, chama a atenção. Melanie Klein, Carl Johnson e outros psiquiatras, principalmente esses dois, no século XX, deram uma declaração emocionada de que estarreceu a APA, Associação Psiquiátrica Americana. Esses dois teóricos, famosíssimos na história da psiquiatria, principalmente Melanie Klein, na psicanálise infantil, vão dizer, nós somos ateus, não somos religiosos. Mas depois de estudar a esquizofrenia, as psicoses mais profundas nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, nós chegamos à conclusão que a melhor terapêutica para a alienação mental e as doenças mentais em geral, toda ela, a melhor terapêutica é baseada no perdão e na caridade, conforme está no Evangelho de Jesus. Que é extraordinário. Homens que tinham prestígio cultural na ciência declararem uma terapêutica fundamentada no Evangelho de Jesus. A grande verdade é que a história do seu nascimento é envolvida por muitas características, a começar pelo cenário cultural. Os historiadores do Império Romano até hoje tentam entender o que foi que aconteceu na época em que ele nasceu, porque Roma estava em paz. 700 anos da Roma antiga, e pela primeira vez talvez, Roma estava em paz, respirava paz, graças ao segundo triunvirato. O primeiro triunvirato, marcado por Júlio César, Pompeu e Crasso, vai descambar em uma briga, em um conflito muito grande, e Júlio César vai erguer seu poder. Mais tarde, o segundo triunvirato, que é um governo de 3 pessoas, vai reunir de um lado Marco Antônio, que mais tarde vai ser seduzido por Cleópatra, viajar para o Egito
e ficaria ali com a rainha do Egito para desencadear uma guerra contra outro do triunvirato, Otávio, ou Otaviano. E o terceiro, Lépido. Lépido não tinha ambição nenhuma, pelo menos aparentemente a história diz isso, que ele não tinha ambição para a guerra, para governar o mundo. Viajou e, graças a uma negociação, ficou com uma ilha grandiosa, distante para governar, sem interferir em Roma, e cedeu no triunvirato. Marco Antônio, de um lado, Otaviano do outro, entraram em guerra. E quando os exércitos de Otávio, depois de ter vencido a batalha com Brutus, e o próprio Brutus, que era sobrinho de Júlio César e filho espiritual, que segundo a tradição teria assassinado o grande imperador, mais tarde se suicida, ele vai na direção de Marco Antônio, o exército de Otaviano, e Marco Antônio, com a rainha do Egito, optam pelo suicídio. Otávio, o Otaviano, é erguido ao poder, e Roma fechou o templo da rainha Vitória, ou melhor, da deusa Vitória, a deusa dedicada à guerra. E durante aquele período, curiosamente, para a surpresa da história, Roma ficou em paz. Não se sabe por quê. Otaviano é erguido ao poder, e um clima de prosperidade, de paz, de harmonia, de cultura, de beleza, parece florescer no Império Romano. Porque a grande verdade é que Otaviano compreendeu desde cedo que o sucesso de governo estava na dignidade moral do seu governante. E tentou conduzir o seu governo com uma austeridade moral. Quando ele ficou sabendo que a sua esposa estava envolvida em envenenamentos de escravo, ele pegou-a em flagrante, envenenando escravo, testando venenos para mais tarde usar esses venenos contra adversários políticos. Ele se negou a permanecer ao lado dela no tálamo conjugal, no leito conjugal, para lhe aplicar uma espécie de punição, para que ela pudesse ali amadurecer, refletir. Mais tarde ele ficou sabendo que a sua própria filha estava em comportamento debochado, promíscuo, no palácio, e exilou-a para a ilha grega da Pandatária. Mais tarde, ao saber que a neta estava com um comportamento vicioso, também no Império Romano, no próprio palácio, entregava-se a uma promiscuidade sexual, ele também mandou exilá-la para a mesma ilha grega da Pandatária. Esse homem, que vivia quase sempre doente na cama, coberto com lençóis para que os frios não tomassem conta do seu pulmão, porque ele ficava sempre vítima de infecção, tinha problemas respiratórios graves, tinha feridas, algumas delas contraídas na guerra da Bitínia. Esse homem que tinha também problemas ósseos nas pernas, que tinha problemáticas, o seu corpo às vezes abria feridas, em uma espécie de leproma, problemas dermatológicos. Esse homem que vivia quase sempre acamado, viu uma época de paz na terra, uma época de beleza. O mundo espiritual, as tradições do mundo espiritual afirmam que naquela época não se encontravam reencarnando os espíritos belicosos, Cipião o africano, Gengis Khan, Júlio César, Alexandre Magno da Macedônia, esses espíritos dedicados à guerra, como Átila, Alarico, os grandes famigerados que desencadearam horror, que perseguiram, que desencadearam tumultos na humanidade. Esses espíritos não estavam reencarnando na humanidade, como Ciprião africano e outros, como Adrião e assim por diante, se encontravam retidos no mundo espiritual, e ao lugar deles estavam reencarnando espíritos sensíveis, espíritos dedicados à oratória, ao direito romano, à estrutura lex romana, ao latim, à retórica, à arte, à poesia, e se corporificaram nessa época na figura de Virgílio, de Horácio, de Tito Livio, de Messênio, de Salúcio, de Ovídio, espíritos dedicados à beleza. O próprio imperador, em pleno fórum romano, diante dos dissabores, das provações, dos sofrimentos que ele passava na própria vida, e até as lágrimas, ouvindo os versos desses poetas. Um deles, ele se emocionava profundamente, os versos de Horácio, que em determinado momento dizia mais ou menos assim em português:
ó sol fecundo e formoso, que diariamente abres e fechas o dia, que nunca tu possas ver nada igual à grandeza do firmamento de Roma. Era, portanto, um momento de paz, de beleza. E o mundo espiritual, através, principalmente do médium Chico Xavier, no livro A Boa Nova, escreve que a grande razão daquele momento de paz é que o planeta estava envolvido numa psicosfera diferente. Seres angélicos estavam na Terra para o nascimento no mundo, para a corporificação no mundo daquele que seria o sol de todas as épocas, a luz do mundo, para realizar o casamento de Jesus com a humanidade, o príncipe da paz, como dizia Isaías. Por outro lado, Israel estava em um momento de secura intelectual e espiritual, porque há 400 anos a profecia não mais falava em Israel. Já tinha mais de 400 anos que não se ouvia mais a boca profética, a boca espiritual não dizia mais nada. Se sentia saudade entre os hebreus da inspiração de um Isaías, que falou sobre ele, de um Malaquias, de um Moisés, de um Jeremias, de um Elias, os grandes profetas. A boca mediúnica parecia estar com seus lábios cerrados. E naquele momento estava governando em Israel um dos homens mais cruéis que a humanidade já viu, Herodes, chamado Grande. Esse homem que tinha um comportamento perverso, que se casou com uma Asmoneia, a princesa Mariane, uma mulher nobre, dedicada, e que desenvolveu uma paranoia em relação ao seu comportamento, uma suspeita de uma conduta equivocada que nunca ele pôde comprovar, graças ao que ele acaba assassinando-a mais tarde. Esse homem, que não era judeu, era asmoneu, e que era visto sempre pelos hebreus com desconfiança. E para agradar o povo hebreu, que ele próprio detestava, mandou erguer uma estátua de ouro, uma barreira de ouro, nas portas do templo de Salomão, para embelezar e homenagear Jeová, Yahvé, Elohim. Esse homem, que era sempre visto com suspeita pelos hebreus, que teve filhos e mais tarde assassinou os próprios filhos, porque tinha um delírio de perseguição, de que eles iam tomar a sua coroa. Mais tarde, quando ele soube das profecias, porque homens chegaram até ele dizendo que uma criança havia nascido, e essa criança deveria ser o rei do futuro, o rei da humanidade, o rei do povo hebreu, tão castigado. Ele interpretou que deveria ser um rei humano, que deveria ser o seu adversário político, o seu oponente. E com medo de perder a coroa, desencadeou a célebre e bíblica matança dos inocentes, matança das crianças. Crianças que ali, até ou a partir de 2 anos, deveriam ser assassinadas. E esse decreto foi também uma sentença que caiu sobre ele, porque o seu filho recém-nascido, mais tarde, foi assassinado por um soldado embriagado, que acreditou que se tratava de um filho de outra pessoa, e ele próprio foi vítima dessas circunstâncias, para mais tarde vítima da sífilis e de outras problemáticas, desencarnar de maneira dolorosa. Esse homem, que viveu aproximadamente 6 anos, e que todo esse decreto da matança dos inocentes aconteceu mais ou menos em 8 anos antes do ano zero, de 8 a 6 anos antes do ano zero, já assinala a curiosidade a respeito de Jesus. Se o seu decreto aconteceu nessa época, Jesus não nasceu no ano zero. Os historiadores discutem. É provável que ele nasceu antes da data zero, a data que o calendário coloca como sendo a data do seu nascimento. Então a história discute sobre Jesus, há uma série de perguntas e poucas respostas. E há um silêncio comprometedor, um silêncio especial. Por quê? As personalidades históricas da sua época foram muito comentadas. Cleópatra. Há várias obras e referências de historiadores a respeito da rainha do Egito. Júlio César, o próprio Otaviano, Tibério César, o imperador que estava no governo quando ele foi crucificado, e outras personalidades foram comentadas por vários historiadores.
mas sobre Jesus há um silêncio. Os historiadores quase que não comentam a sua passagem. Há 4 referências rápidas sobre a sua passagem na terra, que são 4 frases isoladas de 4 escritores diferentes, 4 narradores especiais. O primeiro deles é Flávio Joséfo, o historiador do povo hebreu. Na obra Antiguidades Judaicas, Flávio Joséfo vai dizer que quando Tiago foi degolado ou decapitado, e ele vai dizer: Tiago, discípulo de um homem chamado Jesus Cristo, nada mais. É a primeira referência histórica sobre Jesus. A segunda, de Plínio, chamado Plínio o Jovem, em uma carta ao imperador Adriano, ele vai escrever que os cristãos que oram diante do sol que está nascendo, que se escondem nos cemitérios, nas catacumbas, que homenageiam o sol, o Deus Sol, como dizia no Império Romano. Esses homens que pregam a fraternidade e que acreditam em Jesus Cristo, que foi um homem que foi crucificado entre 2 ladrões. Nada mais. É a segunda referência histórica sobre Jesus. A terceira é de Tácito, o historiador romano, que escreve também uma colocação nos seus anais históricos. E em determinado momento ele vai dizer que na época de Nero, o imperador romano, no ano de 63, 64 mais ou menos, Nero desencadeou uma grande perseguição aos cristãos primitivos. E esses cristãos primitivos foram perseguidos por acreditarem em Jesus Cristo. Nada mais. São, portanto, aí 3 referências históricas consideradas pela história, as referências a respeito de Jesus. Há uma 4ª que ainda é colocada na dúvida, ainda é dita como suspeita, ainda não é aceita por alguns historiadores, que é de Públio Cornélius Lentulus, o senador romano, que a pedido de Tibério César, escreve uma carta dizendo do contato que ele teve diretamente com Jesus. Essa carta ainda não é considerada autêntica. Alguns historiadores acreditam que foi uma adulteração de cristãos que escreveram sobre Jesus, porque há elogios do próprio senador romano a respeito da grandeza daquele homem especial. A grande verdade é que em 1946 ou 48, no condado de Qumran, em frente ao Mar Morto, em grutas específicas, encontrou-se ali pastores de cabra que colocavam ali, caminhavam com cabras, e uma das cabras entrou, que era de um pastor, entrou numa gruta, se encontrou dentro dessa gruta manuscritos introduzidos em vasos, em alabastros e assim por diante, e ao retirar esses manuscritos, estavam escritos em cópita, um idioma que é praticamente um idioma extinto. Atualmente, no máximo, deve haver 5 pessoas no mundo que sabem falar esse idioma. E esses escritos em cópita, que foram solicitados os especialistas na época para entender, demorou-se anos para tentar entender, estudar, esmiuçar esses escritos. E ainda estão estudando. Ainda os historiadores estão estudando esses manuscritos, que diz algumas coisas, inclusive da presença e da vida de um homem chamado Yahshua, ou Yeshua, Jesus, e que era um homem especial. Fala dos essênios e assim por diante, porque levou algumas pessoas a achar que Jesus era essênio. Não há nenhuma prova histórica. Fala a respeito dos essênios e do contato de Jesus com os essênios. Algumas pessoas acham que Jesus esteve com os essênios, isso é, que de adolescente até a idade adulta ficou com os essênios, aprendendo com eles. Emmanuel, em uma mensagem no livro A Caminho da Luz, vai dizer que Jesus não precisou estar com os essênios, porque ele não precisava aprender com os essênios, porque ele já vinha de uma sabedoria maior. Os essênios eram uma seita de pessoas espiritualizadas, que pregavam a paz. Era uma seita diferente, de pessoas que pregavam a paz, de que pregavam vegetarianismo, eram vegetarianos, eram celibatários, pregavam o amor a Deus, a fraternidade, eram reencarnacionistas. E esses homens especiais, naturalmente, eram pacifistas.
eram indivíduos bondosos e chamavam a atenção pela disciplina espiritual, pela moral no seu comportamento. E se achou que Jesus era essênio. Todas as obras que são escritas a esse respeito não tem fundamento histórico, não tem uma prova histórica. Emmanuel vai dizer que Jesus não precisou dos essênios, mas é provável que Jesus foi até os essênios para que os essênios já soubessem e se certificassem que ele já estava na terra, porque os essênios esperavam também a chegada dele. Porquanto o próprio Evangelho de Mateus, em uma parte muito rápida, vai dizer: o menino crescia em corpo e em sabedoria. E mais tarde, quando ele vai pregar no Sinédrio, o Evangelho ainda de Mateus, no capítulo 13, se não me engano, vai dizer, as pessoas começaram a dizer: não é esse que é filho de Maria e de José? Não é esse cujos irmãos são Beltrano, Cicrano, Fulano, que nós conhecemos aqui? Era uma criança conhecida, portanto não saiu para ir ficar com os essênios. Era uma criança que cresceu ali, na comunidade, discretamente. Embora fosse o rei Saulá, estava ali discretamente, vivendo os hábitos culturais e respeitando os hábitos da época, até se revelar no momento próprio. Jesus, portanto, chama a atenção dessas colocações, sensibiliza a humanidade. E esses manuscritos, chamados manuscritos de Qumran, ou manuscritos do Mar Morto, têm mudado as datas, os painéis e os conceitos da história. Tem alterado. Até hoje ainda não conseguiram interpretar todos os manuscritos, mas já se alteraram muitas datas a respeito do cristianismo primitivo e particularmente de Jesus. A grande verdade é que Jesus parece transcender, e esses manuscritos são considerados a maior prova histórica hoje que Jesus realmente foi uma pessoa que existiu na Terra, que passou pela Terra. Mas, curiosamente, quando nós lemos a obra Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, nós ficamos impressionados nas datas que Emmanuel coloca ali. Datas que não tem nada a ver com o que os historiadores dizem. Datas que foram motivo de deboche dos historiadores, que alguns criticaram, debocharam, que as datas que Emmanuel coloca, algumas coisas, por exemplo, a epístola de Paulo, que as pessoas dizem que foi de Timóteo, e Emmanuel disse que foi de Paulo, mas que Timóteo foi que escreveu. Outras coisas que foram colocadas ali no Evangelho, o Evangelho de Lucas, por exemplo, uma das coisas mais famosas. Até há pouco tempo, os historiadores disseram que o Evangelho de Marcos foi o primeiro que foi escrito. Emmanuel coloca que Marcos era um menino, adolescente. E que quando Marcos foi entregue a Pedro pela sua mãe, Maria de Jerusalém, uma mulher cristã admirável, que abriu as portas da sua casa para fazer os primeiros cultos cristãos, antes mesmo da igreja do caminho, Marcos, mais tarde, vai escrever o Evangelho a pedido de Pedro. Portanto, o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, porque Pedro era analfabeto. Mas Emmanuel coloca que os escritos de Levi, Mateus, já haviam sido escritos. Os historiadores não consideravam, e não consideraram até há pouco tempo, Mateus como sendo o primeiro Evangelho. Mas Emmanuel escreveu isso em 1942. Os manuscritos do Mar Morto nem tinham sido encontrados ainda. Hoje, quase 50 anos depois, mais de 50 anos depois, aliás, dos manuscritos do Mar Morto, hoje a história está perfeitamente de acordo com Emmanuel. As datas que os historiadores defendem foram ajustadas e, curiosamente, estão em perfeita sintonia com o que Emmanuel fala no seu Paulo e Estevão. Muito tempos antes, não apenas 50 anos antes de toda essa interpretação que os historiadores levaram anos para interpretar os manuscritos, mas anos antes, 4 anos antes, de descobrirem o manuscrito do Mar Morto. Estava em perfeita sincronia, em perfeita sintonia. Hoje a epístola atribuída a Timóteo já é considerada uma epístola do próprio apóstolo Paulo. E assim por diante. Os historiadores hoje defendem, a maioria deles, que Mateus foi o primeiro evangelho. Pelo menos essa corrente que está chamando a atenção dos historiadores. Mas, com todo respeito aos manuscritos do Mar Morto, a grande prova histórica que Jesus existiu são os 4 evangelhos.
porque são 4 biógrafos, cada um deles escrevendo uma biografia diferente, o que é maravilhoso, porque se fossem 4 livros iguais, perderia o seu caráter de verdade, porque seria 4 livros, um copiando o outro, perderia a autenticidade. Mas é cada jornalista escrevendo sobre o seu enfoque. Me chama a atenção, 4, 2 nem conheceram ele, Lucas e Marcos, e 2 conviveram com ele, Mateus e João. Mateus escreve o evangelho para o hebreu. Então Jesus é apresentado entre os hebreus como o Messias esperado, como aquele Messias esperado, porque o hebreu esperava o Messias. Marcos já escreve o evangelho, a pedido de Pedro, para Roma. Roma não estava interessada em Messias, Roma nem acreditava nessa coisa de Messias. Roma estava esperando, ou se interessava pelos fenômenos, estava acostumada ao panteão mágico dos deuses, o politeísmo dos deuses de Roma. Então, o evangelho de Marcos é um evangelho rápido, sintético, como eu costumo dizer, é o evangelho velozes e furiosos, que é o evangelho rápido, é o evangelho que a gente leu e já acabou, começa a ler e já acabou, porque é o evangelho que fala sobre os milagres, sobre as curas, sobre os fenômenos retumbantes, porque isso interessava a Roma. O terceiro evangelista é Lucas. Lucas era grego, um médico grego que vivia nas regiões entre uma cidade e outra, onde nas embarcações ele atendia como médico a população e era pago por isso. Mas em uma das viagens de um homem especial chamado Paulo, o apóstolo, Lucas vai se fascinar com aquele homem, vai se sensibilizar de tal forma que se torna discípulo de Paulo. E mais tarde, acompanhando Paulo, Lucas vai ouvir do próprio Paulo, segundo Emmanuel, na maior obra a respeito do assunto, novamente Paulo Estevão, a maior obra da teologia de todos os tempos. Paulo vai dizer: infelizmente eu não tenho tempo, porque estou preso, estou sendo levado para a prisão e vou ser assassinado. Escreve tu um evangelho, porque se eu tivesse tempo, eu escreveria também o evangelho. A minha visão do evangelho: vai até Éfeso, a igreja de Éfeso, e conversa com a Mãe Santíssima, Maria. Conversa com a Mãe de Jesus, que está lá ainda viva. Conversa com ela, conversa com João, o futuro evangelista, e escreve Lucas. E Lucas vai até Éfeso, não conversa apenas com Maria Santíssima. O evangelho de Lucas é também o evangelho de Maria de Nazaré, mas também escreve, também baseado nas informações de outra Maria que estava ali com ela, Maria de Madalena, e escreve também o evangelho sob esses 2 depoimentos. O evangelho de Lucas é considerado por muitos o mais belo livro que alguém já escreveu. É considerado o evangelho da misericórdia. O evangelho de Lucas, segundo Ernest Renan, é o mais belo livro. É uma pérola na coroa de um rei. É o evangelho da misericórdia. Ali há as parábolas da misericórdia, do dracma que perdeu, da ovelha perdida e do filho pródigo que também se perdeu. Ou então do discurso dos 7 ais da teologia: e ai de vós, rico, que rides hoje, e ai de vós que gozais, e ai de vós, os 7 ais do evangelho que a teologia tenta entender. O evangelho de Lucas é todo feito de uma sutileza especial, de ensinamentos extraordinários. O banquete, que a mim me chama a atenção, do fariseu, onde ele vai na casa de um fariseu. O evangelho não diz qual é. O fariseu senta, aí olha para as pessoas, e há 3 lições. Quem lê o evangelho parece que são 3 banquetes diferentes, porque há a mudança dos versículos e dos capítulos, e parece que há, mas na verdade é um banquete apenas. Ele senta e há 3 lições especiais. Primeiro ele senta, as pessoas começam a conversar sobre a tradição, e aí entra uma pessoa com hidropisia, o hidrópico, que a hidropisia, segundo aí os técnicos da medicina, da área de saúde, é o acúmulo de líquido em determinada cavidade do corpo. Então, por exemplo, no ventre é chamado popularmente de barriga d'água, e assim por diante. Nós temos edema, que também é hidropisia. O homem entrou, era hidrópico. Jesus cura-o e estarrece as pessoas. Era sábado, era o sabá, e não se podia curar no sábado. As pessoas começam a discutir, e ele então diz de maneira irretorquível:
de maneira insofismável, sem argumento. O sábado foi feito para o homem, ou o homem foi feito para o sábado. Se o vosso boi, o vosso cavalo, o vosso asno cair no buraco, não salvarei só porque é sábado. E esse homem não é mais importante do que o animal? Ele também não é filho de Abraão? Não é descendente de Davi? Vai, porque é para isso que o Filho do Homem veio. As pessoas ficam deslumbradas. Como Jesus era considerado uma personalidade VIP na época, aquele fariseu, que era um tanto egóico, queria estar na boca do povo. E aí passou-se para uma outra sala, que era uma espécie de sala onde tinha divãs, um triclínio, que a pessoa se confortava em torno de uma mesa e os empregados passavam servindo. Jesus deve ter se alimentado frugalmente de alguma fruta seca, de algum pêssego, de alguma fruta que passava. E as pessoas, ao se acomodarem, começaram a se acomodar ao lado do anfitrião da casa, bajulando, bem se vê, o anfitrião da casa. Era como se fosse uma cabeceira da mesa. E as pessoas se colocaram ao lado da cabeceira. Jesus se coloca em um local modesto, olha, começa a observar. Ele havia curado a hidropisia biológica do povo. Agora ia curar a hidropisia moral daquelas pessoas. Olha, e quando se acomoda, ele dá uma segunda lição, que desmonta também. Quando fordes a um banquete, não tomeis o primeiro lugar, porque é provável que o dono da casa chame a vossa atenção, e será um grande constrangimento para vós ter que sair do primeiro lugar, ou dos primeiros lugares, colocado em um lugar de menos destaque, ou um local mais afastado, para ser substituído por outro que merece mais do que vós. Quando fordes a um banquete, colocai-vos nos últimos lugares, para que o anfitrião da casa, sabendo que se merecerdes, chameis a vós, para seres colocado em um dos primeiros lugares, e será uma grande glória para vós. Porque todo aquele que se exalta será humilhado ou rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado ou exaltado. Que lição! É claro que ele não está falando de banquete, de lugar na mesa. Ele aproveitou aquele momento para dar uma lição notável da verdadeira humildade, da verdadeira presunção. O que é presunção? O que é arrogância? Do indivíduo ambicioso que sofre, porque sempre acha que deve estar onde não está, e sempre se acredita com o valor que não possui. Mas há uma terceira lição ainda mais violenta e mais especial. Quando acaba o banquete, ele olha para as pessoas, depois que todo mundo comeu, e naturalmente a digestão faz com que as pessoas fiquem mais devagar, por conta da digestão. Então, por isso que a palestra aqui é 4h30. Porque se fosse logo depois do almoço, o filho da digestão é o sono, embora algumas pessoas ainda assim dormem na palestra. Mas, no geral, isso então é o filho da digestão, é o sono, as toxinas que são liberadas pelo processo do metabolismo, e a pessoa vai no amolentamento e naturalmente adormece. Então Jesus aproveitou aquele amolentamento e dá uma lição ainda violenta que chama a atenção, em uma linguagem forte. Ele vai dizer: quando derdes ao banquete, antes era quando fordes ao banquete, era o ensinamento para as pessoas. Agora, quando derdes ao banquete, era um ensinamento para o dono da casa, para o anfitrião. Quando derdes o banquete, não chameis os vossos amigos ricos, os vossos amigos bem apessoados. Pelo contrário, chamais os mendigos, os aleijados, os cegos, os miseráveis, os leprosos. Que lição! Que lição é essa? Allan Kardec, com a sua sabedoria, vai dizer: é claro que Jesus não estava dizendo que quando a gente fizesse qualquer confraternização, a gente saísse na rua e pegasse todo mundo com quem a gente não tem nem simpatia, não tem nem afinidade, não tem nem vínculo de afetividade. Não é isso que Jesus quis dizer, porque isso faltaria o sentido da lógica. Ele, que inclusive tinha o seu grupo, atendia a todo mundo, mas escolheu aqueles que pudessem compreendê-lo mais, para serem os seus discípulos. Então, é a lei universal das afinidades. Joana de Ângeles vai dizer: seleciona as vossas companhias, tu tens o direito. Ajuda a todos, mas seleciona muito bem as vossas companhias, porque ninguém é tão puro que não possa se contaminar com o mal. Ninguém é tão perfeito que não possa se misturar com os viciados e ficar viciado também. Porque por mais que a gente tome cuidado, se a gente ir ao pântano, a gente suja os pés. Então é uma colocação extraordinária. Jesus naturalmente não estava dizendo isso. O que é que ele queria dizer? E Allan Kardec vai dizer: quando a gente chama um mendigo, quando a gente chama um mendigo em nossa casa e dá, por exemplo, um prato de comida,
a gente está dando algo para ele que ele não vai poder retribuir. Ele não tem condição ali material, é uma analogia, uma metáfora, material para dar a mesma moeda, se a gente der um banquete para ele. Jesus estava convidando para que a gente fizesse o bem de maneira desinteressada, diz Allan Kardec, mas o ensinamento é um pouco mais profundo. Note que ele colocou os amigos ricos iguais a vós. O que é que ele quis dizer? Que as nossas amizades são amizades interesseiras. Que os nossos relacionamentos são relacionamentos que a gente faz uma coisa para lá adiante pedir um favor, para lá adiante querer alguma coisa. Então são amizades que não são verdadeiras. Ele quis dizer para que a gente cuidasse das nossas amizades, das nossas relações, que as nossas relações, as nossas amizades fossem desinteressadas. É um ensinamento profundo que o povo deve ter acordado do sono com essa linguagem forte. Então Jesus tem essa maravilha. Foi profetizado, diz Emmanuel, não apenas pelos profetas de Israel, mas por vários profetas, inclusive de outras culturas. E o seu Natal aconteceu. Os historiadores dizem, será que ele nasceu realmente em Belém de Judá? Não se sabe. O fato é que Belém, em hebraico, significa padaria, casa de pão. E ele disse mais tarde, eu sou o pão da vida. É, portanto, a analogia que ele deveria ser o alimento que a humanidade deveria consumir, que a humanidade deveria digerir através dos tempos. Será que ele nasceu realmente em Belém? Ele era nazareno. Será que ele nasceu em Nazaré? Mas os nazarenos eram judeus em geral. A história não conseguiu preservar, não conseguiu entender essas colocações. E o seu Natal lentamente foi sendo transformado. A princípio, os cristãos primitivos colocaram a data do seu nascimento em 25 de dezembro, porque segundo os historiadores mais corretos hoje, ele não nasceu a 25 de dezembro. Ele deve ter nascido no final de março, ou, segundo os melhores historiadores, possivelmente no começo de abril, é que ele nasceu. Mas isso não importa, se ele nasceu em dezembro ou em abril, o importante é que ele nasceu. Porque os cristãos primitivos transferiram a data, até porque o calendário da época não era o calendário nosso. Não existia o mês de julho, em homenagem a Júlio César, e o mês de agosto, em homenagem a Otaviano, que era chamado o Augusto. Então foram introduzidos esses 2 meses, e assim por diante. Então o calendário era outro. Ele deve ter nascido em abril, segundo os historiadores. Mas os cristãos colocaram em dezembro, por quê? Porque havia uma festa pagã, chamada Saturnais, que era uma festa grega, que acontecia 25 de dezembro, porque o dia 25 de dezembro em Roma é o dia onde o dia claro, é o menor do ano. O indivíduo entra à noite, e a noite é longa. Então esse dia, as pessoas faziam os Saturnais, que era uma espécie de festa, de orgia, dedicada a Baco, o deus do vinho e o deus do prazer, e as pessoas se entregavam aos Saturnais, palavra que mais tarde seria transformada na expressão latina carnavais. Veja que o negócio é antigo. Então, dos Saturnais para o carne nada vale, na expressão latina, carnaval. Então, essa expressão foi ao longo da história. Os cristãos colocaram 25 de dezembro para tentar apagar essa data, que mais tarde foi colocada para janeiro e fevereiro. Foi empurrada. Mas a grande verdade é que era uma estratégia dos cristãos. Mas ele não nasceu nessa data. Mas pouco importa. O que é importante é que ele nasceu. No entanto, nós transformamos o Natal numa correria desenfreada, numa festa de um consumismo exacerbado. Nada contra o consumismo, nada contra o apelo do comércio, nada contra, principalmente em relação aos comerciantes que devem haver aqui. Nada contra. Mas o problema é o excesso, é a exacerbação. O Natal não é isso. Nós podemos até, com o Natal, a partir do Natal, aproveitar do Natal para fazer algumas coisas. Porque as pessoas também têm determinados compromissos nesse momento. É o 13º salário de alguns, é o 14º de outros, é o compromisso fiscal de alguns, é o imposto de renda que está fechando. É uma série de coisas que a pessoa vai, então, tem alguns compromissos, tem dinheiro. Então, não há nada de mal de a pessoa querer comprar roupa nova, a pessoa querer dar uma mudada na casa, reformar a casa, comprar móveis novos, nada disso. Mas isso não é o Natal. Nós nos aproveitamos desse momento para fazer isso, muito bem, é válido. Mas que não esqueçamos do sentido do Natal. Não esqueçamos dos necessitados, daqueles que não têm nada, que não vão trocar de roupa, porque nem tem roupa, que estão esfaimados, trêmulos de fome. Fome em pleno século XXI, acreditem, mas ainda há a fome, a miséria moral, o vício,
Ou então, os nossos desafios morais, o ódio que nós temos de algumas pessoas, o ressentimento, as mágoas que acumulamos, as inimizades, até dentro da família. Então, é válido fazer um amigo secreto, trocar presente, pelo menos uma vez no ano a gente dá um presente para alguém, ou a gente faz um mimo em alguém, é válido. Demonstrar alguma afetividade, praticar algum exercício de fraternidade, tudo isso é válido, nada contra, mas isso não é o Natal verdadeiro. Nós nos aproveitamos para também treinar a fraternidade, mas não esqueçamos do verdadeiro sentido do Natal, porque também é uma correria desenfreada, há uma tendência mórbida. Eu conheço uma pessoa, me permitam, e essa semana ela me falava, eu participei de um amigo secreto, ela tem uma função social relevante, triunfou na vida, e os seus pares também. Quer dizer, eu fiz um amigo secreto, e fulana de tal me deu um presente. Eu fui na loja, é uma loja chique. Eu disse, meu Deus, que maravilhoso. Mas quando eu fui na loja, conferi o preço do presente na loja, que eu vi que era aquele preço, R$ 9,99. Mas aquela miserável vai ver o que eu vou dar para ela no próximo ano. Riscado na minha lista. Será que é isso que é o Natal? O Natal é isso, a gente recebe o presente, dá o presente, vai conferir o presente que a gente recebeu, o preço, para saber o presente que a gente deu e ficar com raiva do povo? Será que é isso que é o verdadeiro espírito do Natal? Será que é essa a essência? Trocar apenas presente? Se pudermos, se quisermos, demos o presente, troquemos o presente, mas não nos esqueçamos de nos fazer presente, de sermos presentes na vida dos outros, de agir com bem, de reconciliação nesse momento. É esse o verdadeiro sentido do Natal, para não ficarmos para lá e para cá, naquela agonia, e nos esqueçamos do aniversariante. Qual é o presente que daríamos a ele? Dizem os espíritos imortais, qual é o presente que podemos dar? Qualquer aniversário que a gente vai, a gente procura buscar um presente, não que nós gostamos, mas que o outro vai gostar, que o outro vai sentir alegria, que a gente vai presentear, que a gente vai fazer alguma coisa para que agrade o outro. Qualquer busca de aniversário é assim. O que é que ele gostaria de receber? Um sacrifício, talvez. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: o sacrifício mais agradável a Deus. É um capítulo do Evangelho, onde ele diz: no passado, o sacrifício de animais, o sacrifício mais tarde de humanos, inclusive, que era considerado uma vida mais valiosa. Mais tarde se rompeu isso, principalmente depois da antiga Israel. Sacrifício de plantas, até hoje na sepultura a gente coloca plantas, flores, mas de qualquer forma é uma vida que estamos sacrificando. À medida que nós cortamos da sua seiva, já começa a morrer, já começa a se decompor. E Allan Kardec vai dizer, à medida que o sentimento religioso, a lei de adoração, vai fazendo com que o espírito evolua e o seu sentimento religioso vai avançando, ele vai transformando esse sacrifício em algo maior, até chegar o momento em que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício da transformação moral do indivíduo para melhor, o sacrifício do egoísmo, o sacrifício das paixões, o sacrifício do orgulho, reconciliar com o outro, vencer o orgulho. Estamos de mal, chegar para a pessoa e dizer: vamos acabar com isso hoje? Afinal, é Natal, vamos nos reconciliar? É o verdadeiro espírito de Natal, porque talvez, meus amigos, não tenhamos um próximo Natal. Não sabemos. Jung dizia na sua época, na sua psicologia analítica, a verdadeira meta do ser humano não é a felicidade. Ele falou isso e estarreceu. Não é a felicidade, é um sentido psicológico. Porque a felicidade pode ser metas materiais. Quantos de nós não temos metas? Não é errado ter metas materiais. A pessoa quer construir uma casa, quer ter um lar para morar, é uma meta. Vai, consegue. Depois de conseguir, quer uma casa melhor, quer uma casa na praia, quer uma casa na montanha, ou quer viajar agora para o exterior, ou quer um carro melhor. São metas materiais que a gente vai, nada demais. Mas todas essas metas que nós conseguimos abre espaço para outro desejo, para outra missão, e não preenche. São vazias. E Jung vai dizer, primeiro, sentido psicológico. E com isso, nós podemos entrar em qualquer meta material que estaremos bem, porque estaremos em paz, harmonizados conosco mesmo. Mas ele não falou nada de novo, aqui para nós, com todo respeito. Jesus já dizia, busca primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Que psicólogo foi Jesus? Que homem extraordinário! Que homem que penetrava na criatura humana. Meus amigos, as suas lições são maravilhosas.
Os seus ensinamentos são extraordinários. Ficaríamos aqui o dia inteiro esmiuçando cada ensinamento dele, que cada um daria um seminário ou uma palestra diferente. Mas a grande verdade é que o Natal é o convite da criatura humana a pensar nele, a pensar mais profundamente nele. E os bons espíritos dizem que se o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, o que temos aqui de festa, de celebração, existe lá. Allan Kardec examina o dia dos finados e vai dizer que no dia dos finados, os nossos parentes, os nossos mortos, ficam felizes de serem lembrados. Não é porque a gente vai no cemitério ou não, porque eles não estão lá, mas porque ao lembrar deles, eles ficam sensibilizados. E os espíritos dizem, esses parentes visitam os seus entes queridos, ficam conosco. No Natal não poderia ser diferente. Com o clima e entidades angélicas descem a nós, às nossas sombras, para nos ajudar. Os bons espíritos têm nos dito pessoalmente que não apenas os espíritos nobres, mas os nossos entes queridos também vêm nos visitar. Tentam acesso mental em nós e não conseguem, por conta da ansiedade, da inquietação, da velocidade que temos visto aí em nossos dias. Era 24 de dezembro de 1812, em 1818, em Halle, nos Alpes Suíços, um conglomerado nos Alpes Suíços. Era um momento especial, portanto, véspera de Natal. O padre Joseph Mohr, estava lendo a Bíblia justamente na parte a respeito do nascimento dele, na parte do Evangelho de Lucas que fala, glória a Deus nas alturas, paz na terra para com os homens de boa vontade, até que eles detêm um momento em que alguém vai anunciar que o menino nasceu. Eu vos trago boas novas. Ele se emociona. Estava com uma emoção diferente. Até que alguém bate na porta da sua paróquia. Ele abre, estava já quase dormindo, ele abre. Uma mulher dizendo, padre, acaba de nascer aqui embaixo uma criança pobre. Vem abençoá-la. Vem fazer ali a bênção, dar a bênção dela. Ele se levanta, guarda a Bíblia, arruma a sua batina, desce, vai até aquele local modesto. Ao entrar, era uma cabana miserável. A criança esquálida, a mãe também miserável, mas a criança contente. Toda criança é uma promessa, é uma esperança para a humanidade. Ele se aproxima, ora o Pai Nosso, dá a bênção e se emociona de maneira especial. Ele disse mais tarde que parecia sentir que não estava numa cabana, mas em uma manjedoura. Mas contém ali a emoção, volta. E ao voltar para casa, isso é, para a sua paróquia, ele vê à distância na montanha, lá embaixo, luzes caminhando. Era uma procissão de pessoas que estava indo na direção da sua igreja para a missa do galo no dia seguinte, para a missa de Natal. Ele olha aquelas lamparinas, se emociona mais, vai até a sua paróquia, fecha. As pessoas iam virar a noite ali em jejum e esperar as portas da igreja orando para a missa no dia seguinte. Mas ele não consegue dormir, não consegue adormecer. Estava com a mente acelerada, isso é, no bom sentido da palavra. Estava com a mente cheia de ideias. Parece que ideias controvertidas, forças invisíveis, parecia tumultuá-lo, entre aspas, no bom sentido. Invadir a sua casa mental, ele não conseguia. Deu uma vontade de escrever. Ele senta na sua mesinha, no quarto onde ele ficava na paróquia, pega um pedaço de papel e começa a escrever. Começa a escrever quase como se fosse uma febre, em um impulso febricitante. E dentro de alguns minutos, quando ele olha estarrecido, estava diante de alguns versos que ele próprio se emociona, que falavam a respeito de uma noite especial, de uma noite de paz, de uma noite feliz. A música chamada em alemão Stille Nacht. No dia seguinte, ele, insone, antes da missa, ele chama o maestro da igreja, Franz Gruber, e apresenta os poemas. E o maestro parecia também sensibilizado e intuído, sensibiliza até as lágrimas e diz: padre, estamos diante de versos especiais. Esses versos são tão bonitos que eu já tenho uma melodia aqui dentro da minha cabeça. Eu vou fazer a melodia agora. Mas o órgão da igreja estava quebrado. Ele então providenciou no improviso uma flauta, um violão e 2 vozes. E começou a compor a melodia para acompanhar aquele poema. E naquele dia, aquela
aquela música especial foi cantada, emocionando as pessoas que olhavam e olharam sem saber do que se tratava. Aquela Stalinak, ou Stalinar. A música sensibilizou e depois de algumas semanas, depois de alguns dias, o mecânico de órgão da cidade está na cidade, vai consertar o órgão. E ao consertar, ele vê o padre que acompanhava na voz e o maestro no órgão cantar aquela música para testar a música agora no órgão, fazer a melodia no órgão. O consertador de órgão, o mecânico, se emociona também, porque ele era também um músico especial, profissional, e promete divulgar essa música onde ele fosse. E aonde ele ia, nos Alpes suíços, nos chamados Alpes austríacos, na Europa, ele ia consertando o órgão e divulgando aquela música especial. A música foi ganhando fama, até que no reino da Saxônia, essa música sensibilizou 4 crianças que eram músicos profissionais, os chamados irmãos Strasser. E os irmãos Strasser cantavam essa música. Eram pessoas modestas, mas que também cantavam, faziam espetáculos. E um dia eles cantaram diante do diretor musical do reinado, do rei da Saxônia, e sensibilizou. E esse diretor musical resolveu divulgar ainda mais com aqueles irmãos Strasser que começaram a viajar pela Europa, divulgando aquela música que passou a ser traduzida e hoje é traduzida, segundo os especialistas, em mais de 45 idiomas. O termo Stalinak vai ficar conhecido, traduzido para o inglês, em Silent Night, noite silenciosa. Mais tarde, no francês, Deutsche Night, que significa noite feliz ou noite doce. E no português, noite feliz. A canção notável Noite Feliz. A grande verdade é que nesses anos todos, nem o consertador de órgão, nem o mecânico, nem os irmãos Strasser, nem as pessoas sabiam quem era o autor da música. Nem da música, nem do poema, nem da melodia, nem dos versos. O maestro Ambrosi resolveu fazer uma pesquisa. Depois de 30 anos, no dia 30 de dezembro de 1854, ele escreve oficialmente a história daquela música. 30 anos depois daquilo que aconteceu. A história que começou com Joseph Mohr, o padre católico. Aquela música especial que parecia sensibilizar os corações. E Ambrosi naturalmente vai divulgar essa música especial, essa música que chama atenção. A grande verdade é que mais tarde, Richard Wagner, o grande compositor, também se sensibiliza na Áustria e ao viajar aos Estados Unidos, divulga a música nos Estados Unidos. E essa música vai chamar a atenção do Ocidente. Mais tarde ainda, na Primeira Guerra Mundial, nós temos uma batalha que ficou conhecida como a Batalha da Noite Feliz. Porque essa batalha dessa guerra, que é considerada uma das mais cruéis, se não a mais cruel da humanidade, de 1914 até 1918, em uma batalha do exército francês com o exército alemão, em uma trégua que se deu na madrugada, alguém começou a cantar aquela música. Alguém cantava em alemão, até que outra pessoa do outro exército francês começou a cantar em francês e se emocionaram. Ambos os exércitos cantando Noite Feliz, em homenagem ao nascimento de Jesus, naquela época de guerra truanesca. Mais tarde ainda, na Segunda Guerra Mundial, um dos chefes da SS, no nazismo, na época truanesca, ele entrou em um orfanato da Alemanha para investigar crianças judias, para levar à morte. Era um período amargo da eliminação da raça hebraica, que era uma das propostas do nazismo. E ao entrar no orfanato da Alemanha, era Natal, ele entra e começa a pesquisar as crianças, parece não ver nenhuma criança, se sensibiliza com aquelas crianças, todas elas, na sua opinião, alemã. Até que ele pede às crianças, quem é que sabe cantar aqui Noite Feliz? E 2 crianças levantam o dedo, dizendo que sabiam, e depois recuam com medo, porque o sotaque delas era de judeus. Estavam ali escondidos, mas se empolgaram tanto com a música que se levantaram, que se voluntariaram. E agora, ao ser solicitada para cantar, eles iam se entregar, eles iam se revelar que eram crianças judias.
começaram a cantar de maneira emocionada, fechando os olhos. E depois que acabou, o chefe da SS abraçou as crianças, deu-lhe um beijo emocionado, por causa dessa música que fala dos anjos que visitam a terra, para aquela noite especial, em que o sol de primeira grandeza, porque o nosso sol é uma estrela de terceira, segundo os astrônomos, mas o sol de primeira grandeza já se encontrava iluminando a terra, como sendo a luz das épocas do futuro, Jesus Cristo. Noite feliz. A canção Noite Feliz, que chamou a atenção, um soldado, isso é, um dos chefes da SS, beijar crianças judias, abraçá-las e passar adiante, é algo totalmente inusitado. Para nós, pessoalmente, acreditamos talvez que as mesmas vozes espirituais que estiveram naquele momento, talvez, como diz no passado a estrela de Belém, que não é uma estrela, um fenômeno astronômico, as estrelas que foram conduzidos os 3 reis magos, que não eram estrelas, porque estrela não fica acompanhando ninguém, eram espíritos angélicos, porque no Antigo Testamento e no Novo nós vemos a expressão as estrelas que guiam Jeová, as estrelas que assessoram, as estrelas que têm seus vários nomes, os espíritos imortais. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, nós podemos pegar o Evangelho depois e ver na introdução uma mensagem mediúnica do Espírito de verdade que fala assim: os Espíritos do Senhor, que são as estrelas do céu, que caem sobre a terra para chamar a atenção e falar a verdade, as estrelas dos céus. Então aquelas estrelas que conduziam os 3 reis magos para o grande momento da humanidade, para sensibilizar as criaturas, está ali na música, na poesia, as estrelas que chamam a atenção daquela noite especial, para chamar a atenção da humanidade para uma noite de paz, uma noite silenciosa, uma noite feliz. É uma música que fala-nos do Evangelho, porque o Evangelho, meus amigos, para concluir, é poesia. O Evangelho deve ser lido como algo poético, como algo de essência, como algo que deve ser lido, como dizia Paulo, de coração, e não algo que deve ser lido como se fosse uma monografia científica, porque ali há uma mensagem poética, uma mensagem que diz: o Espírito sopra onde quer. Mas o Espírito não sopra? Será que sopra? O termo grego é pneuma. Pneuma é Espírito e é vento. Quem sopra é vento e não é Espírito. O Espírito não sopra, é o vento que sopra. E por que João no seu Evangelho coloca ali pneuma no grego e se traduz como Espírito e não como vento? João estava fazendo um trocadilho, estava fazendo uma poesia, estava brincando com as palavras. O pneuma, que pode ser tanto vento como espírito, mas ele queria dizer realmente espírito de maneira poética. O espírito sopra onde quer. O diálogo com Nicodemos, quando ele fala isso, o espírito sopra onde quer, é necessário nascer de novo, não sabe de onde vens, nem para onde vais. É a proposta. O Evangelho é poesia, daí ele mesmo disse: deve ser lido em espírito e verdade, e não na letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. É essa a proposta do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita na atualidade. Por isso, meus amigos, o Natal é o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, em essência, na nossa intimidade, para a nossa vida. Ele é guia e é modelo. Como diz a questão 625, se ele é guia e é modelo, o guia é que orienta. Então, se ele é guia, é porque a gente precisa aprender com ele os ensinamentos. Mas ele é também modelo. Todo modelo precisa ser imitado, precisa ser copiado, precisa ser seguido. É a mensagem da doutrina espírita. É a mensagem que traz Jesus de volta para dizermos que vale a pena ter um Natal diferente. Vale a pena trazer Jesus para dentro de casa. Vale a pena trazer a oração, o psiquismo bom, para que o bem impere em dias tão tumultuados, em dias de tantos conflitos sociais, para que Jesus possa nascer em nossa intimidade. Feliz Natal.